A graça e a paz, meus amados queridos irmãos e irmãs em Cristo, beleza? Vamos aí para mais um vídeo. Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente. Eu vou embasar com o vídeo do presbítero André Chances, né? Muitos de vocês aí que seguem o canal já devem, eu costumo embasar para dar mais veracidade no vídeo, né? Sobre um assunto que tá muito em pauta aí e as pessoas perturbam a mente dos outros por causa disso, né? Qual que é o assunto? É super importante você pronunciar o verdadeiro nome do Senhor Deus ou Senhor Jesus Cristo, porque tem muitas pessoas que estudam aí de grego e hebraico, né, irmãos? Eu sei algumas palavrinhas em grego e hebraico, mas eu não estudo a fundo, eu não sei falar grego, eu não sei falar hebraico, mas algumas palavrinhas eu vou buscar no Google, porque tem algumas traduções da nossa Bíblia que tem alguns erros de tradução. Então no original grego ou hebraico fica a tradução original, que a Bíblia foi escrita em grego, o Novo Testamento, e hebraico, o Antigo Testamento, né? Então se você buscar no original fica mais fácil, porque não é que a Bíblia foi distorcida não, tá, irmão? Isso é mentira, teve erro de tradução. O que teve também foi tirar alguns livros que não entraram no cano oficial, que eu já expliquei, que são os livros considerados apócrifos, que não são considerados inspirados pelo Espírito Santo. Se alguns são inspirados pelo Espírito Santo ou não, isso é outra conversa. Isso aí eu vou falar em outro vídeo, senão o vídeo fica longo. Eu já fiz alguns vídeos disso, tá? Então, mas a palavra como um todo não foi adulterado. O que foi, na tradução, tem alguns erros de tradução da língua original, grego, aramaico ou hebraico, para as outras línguas, entendeu? Por isso que às vezes eu busco no grego, tá? Mas não é nada que desvirtue a sua interpretação do que Deus quer te passar ali na Bíblia nossa que a gente tem, Almeida Corrigida ou qualquer outra tradução, tá? NVI ou NVT. Só que aí as pessoas se apegam nesse negócio de ter que falar o nome o verdadeiro nome de Deus. Nós vamos descobrir agora se isso daqui tem alguma relevância, tá? Porque as pessoas ficam julgando os outros, porque falando que você pronuncia o nome do Salvador errado, que o nome do Salvador não é esse, que o nome... Então nós vamos buscar esse entendimento aqui, tá? Porque tem muitos... Preste atenção, irmãos. Quando tem muita perturbação, não vem de Deus. Pessoa que quer perturbar a mente dos outros, tá? E eu já orientei aqui as pessoas para elas ficarem atentas, que nem toda pessoa, mesmo que ela seja sábia, seja muito estudada, entenda. Quer uma prova? Vamos pro vídeo, eu vou te dar as provas no meio do caminho, senão o vídeo fica longo. A gente vai estudando aqui, vamos ver o que ele fala aqui, e eu vou tentando explicar para vocês aqui também, tá? Vamos lá, vamos dar sequência, senão o vídeo corre. Olá, queridos irmãos, aqui quem fala é o presbítero André Sanches, e hoje eu estou muito feliz porque nós chegamos a 1000 vídeos de estudo bíblico aqui no canal, e eu louvo a Deus por todo esse período, né, de aprendizado, de criação de conteúdo para vocês, e agradeço por todos que acompanham aqui o nosso trabalho. Mas vamos então avançar tudo de hoje na tela. Qual o verdadeiro nome de Deus pelo qual devemos nos dirigir a Ele? A Bíblia fala muito sobre o nome do Senhor e vejo poucas pessoas falando sobre isso. Percebo que essa é uma questão de muita seriedade e que muitas pessoas não se dirigem a Deus pelo nome dele, o que, a meu ver, pode ser pecado. O que pode nos dizer sobre isso? Muito obrigado, querida irmã. Sua dúvida é interessante. Será que a gente só pode se dirigir a Deus pelo nome sagrado dele, que foi revelado lá em Êxodo 3? Eu vou explicar um pouco sobre isso a respeito desse nome, por isso convido você, vamos até minha lousa de explicações e entender mais sobre esse tema. E claro, gostou do estudo? Deixe seu like, abençoe o nosso trabalho. Vamos lá então. Então vamos lá, texto na tela. Vamos começar com o Êxodo, capítulo 3, verso 15, que diz o seguinte: Disse Deus ainda mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome.
eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Observe esses dois pontos grifados aqui no texto. Senhor, o nome de Deus é Senhor, a gente vai entender isso. A questão sobre qual é o verdadeiro nome de Deus e como nós devemos nos dirigir ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso, é de extrema importância. Porém, tem muita gente por aí que está se perdendo e exagerando demais nessa questão, indo além do que a Bíblia nos ensina. Exatamente. Por exemplo, muitos se preocupam que ao não utilizarmos o nome de Deus na forma revelada, exata, nós possamos estar desrespeitando Deus. Além disso, nos dirigindo até mesmo a um outro Deus que os homens criaram por aí, ou até mesmo prejudicando as nossas orações. Até porque se eu não falar o nome de Deus, então Deus não vai saber que eu estou orando a Ele. Sim, essas pessoas têm pensado esse tipo de coisa. No entanto, uma análise cuidadosa da Bíblia, das Escrituras, nos mostra que a comunhão com Deus não está presa exclusivamente nesse nome revelado que eu vou mostrar daqui a pouco para você, mas também numa atitude de coração, uma atitude totalmente voltada a Deus. Agora você, Deus conhece seu coração. Você tem orado? Ele olha hoje, dentro por exemplo, de você. se você já orou, você fala o nome de Deus? Você usa o nome próprio de Deus revelado na Bíblia? Fala a verdade. Você sabe qual é esse nome? Porque Deus Será significa, que não utiliza... ó, vem Deus, ó, você vê que está no plural, Deus, deuses, porque Pai, Filho e Espírito Santo, desçamos e confundimos a língua, lá em Gênesis. Deus significa Deus Elohim, que é na sua totalidade, que é, isso aqui é o codinome, tá? Mas tem várias, como que se fala a palavra? Vários codinomes que Deus usa, Jafé, Jeová, Elohim, Elohim Adonai, quer ver mais? Jesus, Yahshua, que significa Salvador, Yahushua, entendeu? Cristo, que significa Messias. Eu já ouvi dizer, irmãos, alguns que tem até muita sabedoria humana, né? Que estuda curso de teologia, mesmo aqueles que não frequentam templos religiosos, que já saíram, que estuda mais aprofundado que eu em grego e em hebraico, falar que Cristo não é o verdadeiro nome dele, porque em hebraico significa, isso é uma tremenda enganação, tá? Porque Cristo significa ungido, significa escolhido, significa Messias. E todas as outras escrituras de outras traduções estão mesmo. E lembrando que a Bíblia foi traduzida para outros países. Em alguns países se traduz a palavra Cristo de uma forma, em outro de outra. Entendeu? Lá no hebraico não é Cristo. Tem um outro nome lá parecido, aí diz que não é, aí o outro diz que é. Então fica confundindo a mente das pessoas. Ó, você quer saber uma maneira certa para você se dirigir a Deus sem confusão? Não importa o nome, ó, porque fala que Jesus não é o nome do Salvador. Muita gente fala, aí estuda hebraico e quer ser o sábio. Ele é o sábio, ninguém mais é sábio. Só porque ele estudou hebraico, estudou grego, estudou aramaico, ele é o sábio, ele é o sábio. Então, né, preste atenção, a maior sabedoria vem do próprio Deus. Entendeu? Eu não avalio pelo tanto de sabedoria humana que a pessoa tem. Não importa se a pessoa é Einstein, se é cientista, se estudou em Harvard. Para mim, eu tô andando. Com todo respeito, tô andando. O que importa é o que está nas escrituras. Certo? Então, vem os perturbadores, que são os filhos do outro aí, que se acha que é filho de Deus, né? Porque se fosse filho de Deus, não ia trazer perturbação para a mente da pessoa. O que acontece? Para confundir as pessoas. A pessoa, o que ela faz? Com isso, ela acaba afastando as pessoas do Deus verdadeiro. Em vez de ela chamar, ela afasta. O nome do Senhor não é esse. O nome do Senhor não é esse. Cara, o que importa é o que ele falou, a sinceridade de coração. Deus sabe que você está se dirigindo a Ele. Pronto, para livrar de confusão, sabe quando você ora, o que você tem que fazer? É o que eu faço. Eu chamo Deus de qualquer nome que me venha. Yahshua, às vezes eu oro falando Yahshua, às vezes eu falo Cristo, às vezes eu falo Jeová, às vezes eu falo Elohim. Cada hora eu falo esses nomes que são os nomes bíblicos, certo?
Só que para não haver confusão, eu falo assim, ó, nas minhas orações. Sempre falo isso nas minhas orações. Deus, Pai que estás no céu. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Pronto, não tem dúvida. Deus da sua palavra bendita para todo sempre. Deus das Escrituras. Acabou. Pronto, Deus sabe que você está falando dele, que é o verdadeiro Deus. Porque existem muitos deuses no mundo que se chamam deuses, que se dizem Deus. Tem, irmãos. Como você vai saber se está se referindo ao Deus verdadeiro? Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus das Escrituras. Pronto. Zé Fini. Aí eu mato esses caras tudo aí que fica. Mata é uma maneira de dizer, tá, irmão? É figurativo. Que fica botando confusão na mente da pessoa. Ah, Jesus não é o nome do Salvador. Tá, aí você para de falar Jesus, você fala Cristo. Ah, em grego também Cristo não é o nome do Salvador. Aí vem com essa. Isso são gente que vem movido pelo diabo para perturbar a mente da pessoa, porque se você está se referindo ao Deus das Escrituras, é o Deus certo. Só que ele tem vários codinomes. Se você for se apegar em grego, o Deus verdadeiro, você está perdido, porque nós não falamos grego, nós não falamos hebraico. Então quer dizer, se um analfabeto falar Cristo, ele está perdido, porque ele falou um nome que não é do... Ok, pelo amor de Deus, hein, gente? Vamos lá, vamos dar sequência aqui. Isso é uma perturbação que, com todo respeito, dos infernos. Vou te falar, viu? Vamos lá. Nome complicado. No estudo de hoje, ao final dele, eu quero que você saiba as seguintes coisas: o nome de Deus revelado em Êxodo, a pronúncia do nome de Deus e a comunicação com ele. Os servos de Deus na Bíblia oram clamando a Deus sempre utilizando este nome. Vamos então, fique até o final para que você possa ter um conhecimento bem profundo sobre o tema. Bom, vamos começar falando da revelação do nome de Deus em Êxodo. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, embaixo desse vídeo, o botão inscrever-se. Tem vídeo novo de segunda, quarta e sexta. Lembrando os irmãos que eu mando também estudo no seu WhatsApp, no nosso grupo oficial, link no primeiro comentário fixado. Em Êxodo 3, nós temos o famoso encontro de Moisés com Deus na sarça que queimava, mas não era destruída pelo fogo. Você com certeza conhece muito bem essa história. E dentro dessa história nós temos aquele texto que eu mencionei no começo, que fala: este é o meu nome. Só que quando a gente olha para o nome aqui, não tem um nome, na verdade. Aqui a tradução que eu estou utilizando para a gente estudar esse texto é a ARA, Almeida, Revista e Atualizada. É uma das mais consagradas e mais usadas no Brasil. Por que ela tem aqui Senhor ao invés de um nome? Porque Senhor, a gente sabe, é meio que um pronome de tratamento que a gente utiliza. Por que não tem um nome aqui? Olha só, onde está escrito ali Senhor, tudo em letras maiúsculas na tradução Almeida, Revista e Atualizada, quando você olha lá no texto em hebraico, é a representação de um tetragrama, ou seja, 4 letras, YHVH, que é em hebraico, como eu já disse. Agora, olha para esse nome aqui e pronuncia para mim. Será que é possível? Esse nome contém apenas consoantes. Que consoantes? Ele é abreviado. Ele é considerado como impronunciável. Ou seja, não tem como eu falo Yahvé, mas não sei se está certo. Como, por exemplo, o meu André tem consoantes e tem vogais. Então, lá no hebraico, nós temos aqui essas 4 letras no nome de Deus, e aí os tradutores da Bíblia colocaram aqui na versão Almeida atualizada Senhor. Pronto, se refira a Senhor. Mas, Senhor. Não tem gente que fala que o nome de Deus é Jeová, outros falam Javé. Olha que interessante. Agora, você fala assim, ó, Senhor meu Deus. Você não está falando errado, porque Deus significa a totalidade, Elohim. Entendeu? Você não está pronunciando errado. Aí vem um dito cujo aí, que estuda hebraico, que estuda aramaico. Se for assim, ó, tá. Então, quer ver eu encurralar esses caras aí? Eu não sou mais sábio que ninguém, irmãos. Mas o Espírito Santo, ele me alerta para essas coisas aí. Certo? Porque tem muitos que se acham mais sábios que outros. Ah, eu estudei hebraico, eu estudei grego, eu sou a verdade. Eu falo a verdade porque eu estudei hebraico, eu estudei grego. Tá bom, então vamos lá. Quer mais sabedor de hebraico e de grego que o próprio judeus? Muitos não acreditam no Messias. E aí, como é que fica?
Não acredita que o Cristo que veio, que morreu na cruz, é o Salvador. Eles acreditam e estão esperando até hoje outro Messias que é o anticristo. E eles falam hebraico e eles conhecem de grego. Certo? Agora, você que está estudando quer saber mais que o judeu, que nem em Cristo eles acreditam no verdadeiro Messias que veio há mais de 2000 anos atrás? Tá vendo só? Eu pego esses caras no pulo, porque é questão de você raciocinar. E você não precisa ter sabedoria do mundo, saber de hebraico, saber de grego, para questionar. O cristão verdadeiro, ele é questionador. E outra, eu falo assim com o meu jeito de pregar, às vezes às vezes eu falo com mais mansidão, às vezes falo mais enérgico que nem agora. Por quê? Porque quando eu me deparo com o engano, eu falo mais enérgico. Sabe por quê? Porque eu me revolto. Não é uma revolta minha, é uma ira do Senhor. E eu mostro na Bíblia que o Senhor se ira, tá? Com engano, com fraudulência. Então, esses caras querem perturbar a mente dos outros. Então, quer dizer que você se refere, o Senhor meu Deus, você é o Deus errado. Se você se refere a Cristo, não, esse não é o nome de Salvador. Jesus não é o nome de Salvador também. Cara, vai perturbar outro, meu amigo. Para de perturbar as pessoas que estão buscando conhecer do Senhor, que está com o coração sincero buscando o Senhor. Para de se achar que você é o mais sábio do universo. E essas pessoas que se julgam mais sábios do universo, eu já segui os canais deles aqui. Só que eu não vou falar o nome não, tá? Eu já segui. Eles têm uma certa sabedoria, alguns pregam até de acordo com a Bíblia, mas fica com essas... Eles se perdem, porque aí se exalta. E o jeito deles pregar é sem mansidão. Sabe, eles ficam bravos com os outros. Quando alguém não concorda com ele, fica bravo, fica furioso, espuma até os lábios. Entendeu? É como que se ele quisesse enfiar a goela abaixo, goela abaixo da garganta da pessoa, que ele tá certo e que ninguém, os outros estão todo mundo errado. Só ele, porque ele estudou hebraico, estudou grego, e os judeus que sabem de hebraico e não creem em Jesus. Tá vendo só? Como se você tiver usar o seu cérebro para raciocinar, aí daqui a pouco esse pessoa que vai invadir o meu vídeo, vai lá ver o meu vídeo e vai falar, você é um... Porque essa pessoa chama os outros de burro, tá? Você é burro, você não entendeu foi nada, e que você isso, que aquilo. Irmão, se acalme, apacente o vosso coração, apacente-se, não se espume, entendeu? Na ira da abominação. Cara, não tem nada a ver isso daí, cara. É lógico que tem pessoas que criam o seu próprio Deus na sua mente. A gente sabe disso, que elas não têm o Deus das Escrituras como Deus. Ela cria um Deus que é o Deus do amor do mundo. Não é o amor, que eu vou fazer até o vídeo do verdadeiro amor de Deus, qual que é, tá? É o Deus de amor que permite tudo. Ou é um Deus da prosperidade, que dá tudo que a pessoa quer, como se Deus fosse um mordomo. E a gente sabe que tem esses que montam esses deuses na mente deles e acreditam nesse Deus que não é o da Bíblia. Mas não você pegar a pessoa que chama Cristo, que chama Senhor Deus, que chama Jeová, que chama Adonai, que chama Elohim, que você está pronunciando errado. Então, qual é o nome do Senhor, meu Deus? Porque o nome do Senhor, aqui nós estamos num país que não é judeu, não é hebraico. Nosso país é português. E nós estamos e a Bíblia foi traduzida para vários países. Aí eles tiraram de propósito, manipularam a Bíblia, porque no original, que não sei o que, ele fica confundindo a mente da pessoa. Quem confunde não é Deus, Deus é Deus de paz, não é de confusão. Quem faz isso é o outro, é o diabo, certo? Então, se você está de coração, se você já conhece das Escrituras, sabe, você pode falar Jeová, você pode falar Senhor Deus, Pai que estás no céu, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, tudo isso está certo. Elohim, tá tudo certo. Por que vem esses atormentadores, perturbadores das pessoas de coração puro, vir com essas conversas aí para confundir a mente? Por quê? Porque são usadas pelo outro. Porque quem vem para confundir, criar essas balbúrdias toda aí é o outro. Deus não cria essa confusão. Então vamos dar sequência aqui.
ao consultarem e utilizarem a Septuaginta, que é uma versão muitíssimo famosa do Antigo Testamento, feito para o grego, lá na época de Alexandre o Grande, isso foi em 285 e 150 a.C., lá em Alexandria, no Egito, e interpretam esse nome de Deus ali onde está na nossa tradução português, Senhor, aquelas 4 letrinhas, como sendo pronunciado como Javé. Agora, outros preferem o termo Jeová, que já é bem depois que ele aparece, que combina as 4 letras do tetragrama, Y, H, V e H, com as vogais do termo Adonai, que é meu Senhor em hebraico. Então você vai encontrar aí pessoas falando, olha, o nome de Deus se pronuncia Jeová, olha, não, o nome de Deus se pronuncia Javé, mas o fato é que não temos assim de forma exata a pronúncia daquelas 4 letras. No Brasil, a prática mais comum de algumas traduções é a de colocar ali na tradução onde tem esse nome, Senhor, isso no Velho Testamento, tudo em maiúsculos, para evitar confusões por causa aí dessa discordância e também mantém-se a reverência. Então, quando você abrir o Velho Testamento aí na sua tradução e tiver Senhor tudo maiúsculo, ali é o nome de Deus em hebraico. Agora vamos falar um pouquinho da pronúncia do nome de Deus e a comunicação com ele dentro da Bíblia Sagrada. Mas antes, você sabia que estudando com o professor você acelera o seu aprendizado? É verdade, o professor te ajuda a cortar caminho. E eu tenho aqui para você acelerar aqui, porque senão... estudar com mais profundidade ainda. Olha só, há uma corrente de pensamento que defende que se nós não pronunciarmos corretamente o nome de Deus, que são essas 4 letrinhas aqui, eu nem me arrisco a dizer exatamente como se pronuncia, se a gente não falar essas 4 letras, nossas orações não serão ouvidas. E nós possivelmente estaremos falando com outros deuses e coisas desse tipo. Essa ideia, no entanto, não tem suporte nas Escrituras. Veja, Deus é onisciente e conhece perfeitamente os corações de seus servos. Ele sabe quando nós nos voltamos a Ele de forma sincera, independentemente do título ou até do nome que usamos para nos dirigir a Ele. Mas, presbítero, na Bíblia tem exemplo de pessoas que se dirigiram a Deus sem usar esse nome? Temos sim. Por exemplo, um exemplo dessa diversidade no modo de se referir a Deus pode ser encontrado aqui em uma oração do servo do Senhor, Neemias. Observe Neemias 9:32. Agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, não menosprezes toda a aflição que nos sobreveio a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Assíria até aos dias de hoje. Você conseguiu achar aqui nessa oração de Neemias o termo Senhor, tudo em maiúsculas aqui, na nossa versão em português, que se refere ao nome de Deus? Não tem, não é verdade? Neemias, em sua oração, não utiliza ali o tetragrama, as 4 letras que representam o nome de Deus, mas ele invoca a Deus por títulos que refletem sua grandeza e poder, como, por exemplo, Deus grande, Deus nosso, Todo-Poderoso. Vai. Do mesmo modo, Jesus, lá em João 11:41, antes de ressuscitar Lázaro, ele ora a Deus usando Pai, e não utiliza ali o nome próprio de Deus. Vamos observar? João 11:41. Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Então veja que Jesus aqui, evidentemente aqui no Novo Testamento não vai aparecer foi a tradução que em hebraico, das 4 letras. A tradução perniciosa que trocou. A tradução... Sabe, esses caras aí, eu acho que eles têm... Aí falam que eu sou perturbado da mente, cara. Eu fico perturbando a cabeça dos outros com essas confusão. Cara, lá lá em Êxodo, Moisés, Deus fala para Moisés, Moisés pergunta: quem eu digo para Faraó que tu és? Deus diz o quê? Diga que eu sou o que sou. Pronto, se Deus falou que ele é o que é, não colocou o nome fundado ali. Ele falou, eu sou o que sou. E aí? Aí veio o cara lá buscar no grego, no hebraico, para trazer a confusão. Cara, vai perturbar outro, meu amigo. Entendeu? Você não está falando do Deus verdadeiro quando você chama pejorativo, quando você desrespeita, quando você dá nome
que é o nome do outro, você passa para o nome de Deus. Fala que é o Deus, é o nome daquele outro lá. Aí sim, aí você não pode fazer. Mas um nome que a gente já conhece, que é Jeová, que é Yahshua, que é o nome do Salvador, tá? Vai falar que não é também Yahshua. Daqui a pouco eu vou falar que não é. Ô irmão, você está pronunciando errado. Yahushua, Yahua, né? Vários codinomes. Messias. Messias significa ungido, escolhido. Então você não pode chamar de escolhido, porque Deus falou que escolheu o filho, que ia ungir com óleo de alegria. Entendeu? Jeová, Elohim, Adonai, tudo nome fraudulento isso. É nome que tá lá, entendeu? Agora você chama meu Deus, tem uns que chamam meu Deus, aqui, eu já ouvi dizer, irmãos, tem pessoas que digam que Jesus não pode ser porque é comparado com o nome de porco, que não sei o que é o nome sujo. Cara, esses caras é perturbado. Depois fala que eu sou perturbado, velho. Ele quer perturbado, quer perturbar a mente do outro. Entendeu? Quer criar confusão para a pessoa isso é contra o diabo, para a pessoa se afastar de Deus. Deus olha o seu coração. Você está falando, Deus meu, Todo-Poderoso, Pai que estás no céu. Ele não sabe que você está referindo a Ele? Se você falar, você não quer falar Jesus? Tudo bem, tira Jesus. Cristo. Ah não, Cristo também não é, porque em hebraico, os caras trocou lá. Meu amigo, vai procurar o caminho da roça. Tá? Porque eu tô falando assim, irmãos, perdoa até a minha maneira de falar, porque esses cidadãos, eles falam assim com os outros também, tá? Eles são agressivos, entendeu? Chama os outros de burro, só ele é o inteligente. Ah, porque eu estudei hebraico, porque eu estudei grego. E os judeus, que é hebraico lá e não crê no nome, não crê no verdadeiro Salvador, que é o Messias, que veio há mais de 2000 anos. E aí? Eles sabem mais hebraico que vocês aí que estudaram. Eles falam a língua lá. E aí? Ah, para com isso, rapaz. Vai procurar o que fazer. Você não tem o que fazer? Vai pregar de acordo com as escrituras. Para de inventar coisa. Veio um aí outro dia comentar no meu vídeo. Esse nunca foi o nome do Salvador. Falou pra mim. Eu falei, olha, eu nem comentei com esse cara. Eu comentei até com meu primo, um irmão em Cristo meu, né? Mas nem comentei, nem dei resposta pra esse cidadão. Porque nem compensa. Porque vai virar contenda e o servo de Deus não convém contender. Isso daí é o inimigo que quer causar confusão no meio. Aí ele planta essas sementinhas para poder... E você pode ver que Deus dá graça aos humildes, irmãos. Aí a pessoa vem e chama os outros de burro. Olha, como é que pode? Então ele é o inteligentão, ele sabe de tudo. Os outros é tudo analfabeto. Só porque não estudou hebraico, não estudou grego, são tudo analfabeto. Eu que estou certo, porque eu estudei hebraico. Então, os judeus sabem hebraico. Então, pra lá, rapaz. Vamos dar sequência aqui, irmãos e irmãs. O nome aqui em hebraico, se ele quisesse, não. Ele utilizou Pai. Na mais famosa oração também ensinada por Jesus, ele ensina a orar Pai nosso que estás no céu. O tetragrama com o nome de Deus nosso, ok? Ou Javé, se você preferir, nosso, ou Jeová, nosso. Jesus não utiliza esses termos. Esses exemplos mostram que Deus aceita diversas formas de nos dirigirmos a Ele, desde que nossa atitude seja de reverência e humildade. O que importa não é a nomenclatura exata, mas o estado do coração. A Bíblia nos traz diversos exemplos. Adorar o verdadeiro Deus. Sim, qual que é o verdadeiro Deus? Você falar Deus, é lógico que na sua mente você pode ter uma concepção de Deus distorcida do verdadeiro Deus que está na Bíblia. Tá? Então fala assim, Pai. Então fala assim, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Pronto. Deus Pai que estás no céu. Pronto. Se você estiver adorando um outro Deus, Deus vai saber, porque Deus é onisciente. Ele vai olhar dentro de você. Mesmo você falando o nome de Deus, você fala assim, Deus, o Pai que estás no céu, mesmo você falando assim, se você adorar o Deus da prosperidade, que é o Deus das igrejas, que é Mamon, Deus sabe que você não está se dirigindo a Ele, você está achando que está dirigindo a Ele, mas é outro Deus, porque aquele Deus é o Deus da prosperidade, certo? Não que Deus não possa prosperar as pessoas, não é isso, irmãos. Estou falando das pessoas que têm o coração no dinheiro, na riqueza, nos bens materiais, né? Esse Deus é Mamon, está escrito na Bíblia, não sou eu que estou falando não. Vai lá ver em 1 Timóteo,
vai ver em outras cartas, em carta de Tiago, que Tiago fala dos ricos desse mundo, que se corrompe, né? Eu estou falando do amor ao dinheiro, não estou falando que é errado você prosperar de maneira justa, correta, devagarinho, crescendo aos poucos, não é errado, né? Mas você não pode colocar o coração no dinheiro. Depois eu vou fazer um vídeo sobre também a teoria da prosperidade aí maligna, né? Então, se você tiver enganado falando do Deus da prosperidade, Deus vai saber que não é ele. Aí ele vai ele vai te descartar, entendeu? Agora, se não é pela pronúncia da palavra Deus, é pelo coração. Se você está adorando o Deus da prosperidade, então não é o Deus da Bíblia, entendeu? Porque quando você se refere ao nosso Deus da Bíblia, você vai agradá-lo, você vai orar conforme a vontade dele. Você não vai pedir bens materiais para ele. Ele sabe o que você precisa. Se ele quiser te enriquecer, ele vai te enriquecer. Você vai ficar... O maior tesouro para um cristão é a salvação eterna. Então, o Cristo da salvação, entendeu? Aí ele sabe que você está dirigindo a ele, entendeu? Agora, me dá casa, me dá carro, me dá isso, só pede como se Deus fosse seu mordomo, aí sim, esse não é o Deus da Escritura, o Deus da Bíblia, o Deus que a gente crê. Aí é um Deus errado, entendeu? Não que você não possa pedir para Deus, Deus, me abençoa. A prosperidade que a Bíblia fala, irmãos, não tem nada a ver com o dinheiro. Não que Deus não possa te abençoar, prosperar financeiramente, mas quando você fica pedindo bens materiais direto, já mostra que o seu coração não está no verdadeiro Deus, está nos bens que ele vai te dar. Então aí Deus sabe, Deus não se deixa escarnecer, ele não se deixa enganar, ele sabe o coração do homem, entendeu? Agora, quando você vai para Deus, para agradecer pela salvação eterna, para orar pelos irmãos, interceder, buscar por saúde, para que Deus possa curar alguém que está enfermo, se for da vontade dele, Pai, se for da sua vontade, se não for, tiver na hora da pessoa, que seja feita a sua vontade, mas se for, cure essa pessoa, Senhor, põe a sua mão sobrenatural, abençoe com a cura, se for da sua vontade, apacenta os ânimos na onde tem confusão, onde tem briga, Pai, reconcilie os casal que brigam, Pai, alimente os famintos, cure os enfermos, se for da sua vontade, converta as almas. Essa é a oração conforme a vontade de Deus. Me abençoe meus caminhos, me dê uma direção. Se Deus colocou alguma coisa no seu coração, confirme que Deus vem do Senhor, Pai. O Senhor quer me levar de patamar, o Senhor quer me prosperar aqui financeiramente para me ajudar outras pessoas. Não é por bem-estar seu, por seu egoísmo, só para sua família, é para você abençoar outros. O propósito de Deus enriquecer alguns é esse. Nem todo mundo vai ser rico, entendeu? Nem todo mundo vai ser rico, irmãos. Tem gente que fica aí desesperado para obter riqueza. O amor não é o dinheiro que é a maldição, é o amor exacerbado do dinheiro. É a raiz de todos os males, está escrito em 1 Timóteo. Nessa cobiça se desviaram da verdadeira fé, entendeu? Então vamos lá, o assunto aqui eu mudei um pouquinho, mas vamos dar sequência aqui. Utilizar esses exemplos. Agora, para a gente fechar, vamos observar aqui que Deus é muito mencionado na Bíblia pelos seus títulos, por atributos que ele tem. Vejamos como o apóstolo Pedro, por exemplo, se refere a Deus em uma de suas falas. 2 Pedro 2,9. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigos injustos para o dia do juízo. Observe que Senhor, Novo Testamento é escrito em grego, não está Senhor todas em maiúsculas, então Pedro não está utilizando aqui nesse texto o nome de Deus. Mas o que ele está utilizando? A palavra Senhor aqui em grego é Kyrios. É usada não apenas como um título, mas como um reconhecimento da autoridade e soberania de Deus. Basicamente, Kyrios significa meu dono, alguém que é dono de alguma coisa. Referente-se a Deus, fala da autoridade e da grandeza de Deus, dono de todas as coisas. Essa designação, então, é uma expressão da fé que nós temos nele. Quando a gente chama Deus de Senhor, nós estamos querendo designar esta fé
ao Senhor, honrá-lo dessa forma. Então veja que a Bíblia não restringe ao nosso tratamento para com Deus ao nome impronunciável de Deus, ou pronunciável se você achar que Javé está correto, ou Jeová. Não tem essa restrição. Quando nos dirigimos a Deus, por exemplo, como Pai, Deus Todo-Poderoso, ou simplesmente Deus, nós estamos utilizando formas de tratamento que são plenamente aceitáveis. O Deus criador dos céus e da terra e de tudo que nela há é o Deus da Bíblia. Ele que criou. Usadas na própria Bíblia. Pode falar assim, irmão, não pode. A nossa fé em Deus. Pra lá, a Bíblia rapaz. apresenta uma variedade de tipos para Deus, cada um enfatizando diferentes aspectos de sua natureza. Por exemplo, na Bíblia você vai encontrar pessoas se dirigindo a Deus como Deus dos nossos pais, usado para enfatizar a continuidade da aliança com Abraão, Isaac e Jacó. Você vai encontrar também, como já dissemos, Pai, utilizado por Jesus, por seus discípulos, enfatizando a intimidade e relação de amor e cuidado. Por exemplo, veja lá Mateus 6,9, quando Jesus fala: Pai nosso que estais nos céus. Deus Todo-Poderoso, que é um título que ressalta a soberania, a autoridade, o poder de Deus sobre toda a criação. E tem muitos outros. Esses títulos demonstram que Deus se revela de diversas maneiras e que a comunicação com Ele não se limita ao uso exclusivo do nome Javé, do tetragrama que representa o nome de Deus na Bíblia. O que Deus valoriza é a sinceridade, a reverência e a humildade com que nos aproximamos dele, independentemente da forma exata que usamos para nos dirigir a ele. O fato de que alguns acreditam que é obrigatório usar o nome de Deus para que nossas orações sejam ouvidas ou para que Deus saiba que a gente está falando com ele, reflete uma compreensão superficial da soberania divina. Exatamente. O nosso Deus, que é onisciente, ele conhece cada coração, ele não está apegado a uma forma específica de comunicação. Ele valoriza a verdade interior, o relacionamento sincero com seus servos. Quando oramos a Deus, o respeito, a reverência, é o espírito com que nos aproximamos, a forma, o coração, e não a forma exata das palavras. O exemplo de Neemias e de Jesus, que são apenas dois que eu citei aqui, demonstra pra gente que a comunicação com Deus pode ocorrer sim de diversas maneiras. O que unifica essas orações desses servos do Senhor são ali o que? As atitudes de fé, a confiança, a humildade. A humildade, não é a exatamente. de um nome sagrado de forma mecânica. Deus conhece nossas intenções e sabe reconhecer o nosso coração independentemente do nome. Como nós pronunciamos esse nome? Tem gente que fala esse nome aí na língua grega ou hebraica, vamos supor, segundo eles, corretamente, né? Mas não é de sinceridade de coração, não é com toda humildade. Adiantou? É igual a oração do publicano e do religioso. Entendeu? Esses caras, mesmo que sai das religiões, ele monta o canal no YouTube e ele ainda continua com a viés religiosa. Isso daí é um tipo de religiosidade. Você querer que ter que pronunciar em grego e hebraico o nome do Senhor. Vai procurar o que fazer. Os que nós utilizamos. Em conclusão, o verdadeiro nome de Deus revelado em Êxodo 3,15 é o tetragrama YHVH, que na tradição cristã frequentemente é representado nas traduções principais, mais consagradas por Senhor, todas em maiúsculas, por exemplo, na versão ARA. A pronúncia mais aceita pelos estudiosos é Javé, mas alguns usam também Jeová como uma forma de expressão desse nome. Entretanto, não existe uma exigência bíblica que nos dirijamos a Deus usando exclusivamente esse nome. Quer avançar mais no estudo bíblico? Pronto, vou parar aqui, irmãos. Aqui já deu, senão o vídeo fica muito grande. Então, entenderam, né? Eu sempre falo isso para as pessoas aqui no meu canal. Não importa, se for assim, os analfabetos estão tudo perdidos. Vão tudo pro lago do fogo. Meu amigo, para com isso, cara. Ensina corretamente, com toda humildade de coração. Deus dá graça aos humildes. Para de se assoberbar, porque eu estudo grego, eu estudo hebraico, então o jeito certo de se falar é o jeito de grego, é o jeito de hebraico. Tudo bem que a gente entende que algumas denominações, seja ela católica ou protestante, a maioria delas adora um outro Deus que não é o da Bíblia, embora ele use a Bíblia. A gente tem esse conhecimento, porque é o Deus da prosperidade.
é o Deus Mamon que eles adoram, não é o Deus da Bíblia, embora ele use a Bíblia, mas ele distorce, a gente sabe disso, entendeu? E eles adoram Jesus morto, aquele que está na cruz lá. Quando Paulo fala na carta dele que ele fala chorando em Filipenses que são inimigos da cruz de Cristo, não é para você adorar o Cristo, é para você saber que ele deu a vida por você, que ele se deu no seu lugar, pagou seus pecados, para você saber o significado da cruz. Não é para você ser inimigo da cruz, entendeu? Mas Jesus não está lá mais, Jesus já ressuscitou. Aí os religiosos adoram Jesus morto, que o Jesus não está mais lá, meu amigo. Jesus está vivo, ele ressuscitou em carne e ossos, está à destra do Pai lá no céu, entendeu? Então quando eu falo, irmãos, entenda. Não vai porque a pessoa é estudada em Harvard, porque ela sabe hebraico, sabe grego, porque ela tem aparência de santo. Lembre-se que a palavra de Deus fala, não julgueis pela aparência, aquilo que aparece às vezes não é. Provai os espíritos para ver se provém de Deus, entendeu? Então não caiam nessas armadilhas, porque isso aí é mover do inimigo, para confundir a mente das pessoas, para falar. Então, agora você que é brasileiro ou é português, fala na língua portuguesa, você não sabe falar hebraico, você está se pronunciando erradamente e Deus não vai te ouvir. Porque você fala Deus meu, Pai meu, ou Cristo, ou Jesus. Se você está de coração sincero, respeitoso ao nome do Senhor, Ele sabe que você está sendo sincero. Entendeu? Agora, se você não está sendo sincero, está sendo falso, tá desrespeitando Ele de alguma forma, ou está blasfemando, ou está pondo um nome contrário ao caráter de Deus, aí sim, aí é outra coisa. Mas esses nomes, você pode usar todos esses nomes, Jeová, Elohim, que é Deus na totalidade, o que é Adonai, você pode usar Senhor, você pode usar Pai, você pode usar Jafé, Iavé, são todos os nomes que estão lá, são codinomes. Então, como uma pessoa pode ter vários nomes? Então, cara, se você for se agarrar com isso, você está perdido mesmo. Entendeu? É a perturbação, é o inimigo ali que ele quer plantar, sabe? Ele quer levar a pessoa para confusão, entendeu? Olha que Jesus falou lá para os religiosos fariseus, não sou eu que estou falando. Vai lá ler em Mateus, vai ler em Marcos, vai ler lá em Lucas. Tá? Vós sois filho do diabo. Ele falou para quê? Para os religiosos, que fica botando peso nos ombros dos outros, que nem eles conseguem carregar. É o que fazem hoje, é isso aí, é um monte de confusão, é Babilônia, entendeu? Aí só porque estuda grego e hebraico, aí ele fala que sabe mais que todo mundo, que os outros estão adorando, pronunciando o nome de Deus errado, não tem nada a ver, irmão, tá bom? Então compartilha o vídeo, deixa o like, badalha o sininho de todas, se inscreva quem não é inscrito e bem-vindo aos novos inscritos, tá bom? Não vou deixar o vídeo muito longo que já tá grande já. Até o próximo vídeo, Deus abençoe. Espero que vocês tenham entendido o que eu quis passar aqui. Porque é o que eu falei, gente. Eu falei que o Senhor me avisou que nos últimos dias a quantidade de engano ia ser exorbitante, ia ser grande demais. Que muitos iam cair no engano porque você tem que avaliar, você tem que ler a palavra, você tem que provar os espíritos, porque nós estamos num tempo de engano. O tanto de engano que se tem hoje, o tamanho de vários falsos profetas, e todos eles vêm sutilmente, vestidos de ovelha, de bonitinho. É difícil de você identificar, a não ser que você está ali na palavra para provar os espíritos, porque eles vêm e eles são sábios, eles não são bobo não, viu? Só que é a sabedoria do mundo, não é a sabedoria do espírito, entendeu? O inimigo, ele é mais inteligente que todos a humanidade junto, entendeu? Ele é sutil, ele não vem de chifre, de espetando os outros, ele vem com engano, sutileza, com lábios doces de mel, entendeu? Cuidado, hein? Tá bom? Até o próximo vídeo, irmãos e irmãs. Fui!